Olá, boa tarde. Eu sou a tia Lu e hoje nós vamos falar sobre linguagem e língua. Vocês podem me perguntar, mas tia Lu, linguagem e língua não são a mesma coisa? Elas são muito próximas, porém elas não são a mesma coisa. E eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é essa diferença. O que é linguagem? Linguagem é a capacidade que nós seres humanos temos de nos comunicar usando símbolos, gestos, desenhos, sinais, por exemplo. E nós temos a linguagem não verbal, que é a que faz uso dos símbolos, e a linguagem verbal, que é a que usa a palavra, que nós também podemos chamar de língua. O uso da linguagem é o que faz com que nós, seres humanos, sejamos diferentes de todos os outros animais, porque os outros animais, eles não têm essa habilidade de se comunicar usando símbolos, sinais. Mas o que é a língua então? A língua é um sistema de códigos usado por uma comunidade para que ela se comunique. Ou seja, nós podemos dizer que a língua são os idiomas, as diferentes formas, né, que cada país usa para se comunicar. Então, o que acontece? Num determinado momento do tempo, as pessoas se uniram, né, determinadas comunidades, determinados locais se uniram para criar essa língua, para criar esse sistema de sinais. As palavras, sejam elas faladas ou escritas, também são símbolos que são organizados em regras, que seriam como as frases se organizam para que as pessoas de um determinado lugar se comuniquem. Por exemplo, no Brasil, nós nos comunicamos em português, que é a nossa língua materna, a nossa língua de origem é a língua portuguesa. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a língua é o inglês. Eu vou dar o exemplo do inglês porque também é uma língua que vocês aprendem na escola. E para que as pessoas se entendam, o que é necessário? É necessário que as pessoas dominem o mesmo código. Por exemplo, se eu falo numa língua que vocês não entendem, vocês não vão entender a minha mensagem, vocês não vão entender o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ich kann Deutsch und Englisch sprechen. Alguém entendeu o que eu disse? Provavelmente não, a não ser que tenha alguém me assistindo que saiba alemão. O que eu disse é, eu sei falar alemão e inglês, tá? Para que vocês não pensem que eu falei algum mal, alguma coisa sobre vocês. Não, eu só disse isso. Se tem alguém aí que saiba alemão, vai poder provar o que eu falei. Então, mas se eu chegar para uma pessoa, para um grupo de pessoas que não entendam esse código, provavelmente eles não vão saber o que eu falei e aí a comunicação não vai acontecer. Então, o código ele é determinado por um povo, por uma cultura. Por exemplo, cada povo determina que um objeto ou algum sentimento, alguma coisa vai ter um nome. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em português, nós chamamos amor, né? Amor é a palavra para aquele sentimento forte que a gente tem. Em inglês, essa palavra é love. Em alemão, é lieb. Tá? Então, essa é a diferença. Cada comunidade vai ter um código específico. Dentro de uma língua, né, dentro deste código, nós podemos ter variedades linguísticas, que podem ser geográfica, que vai depender de um lugar, né, de um lugar dentro de um mesmo país, de um mesmo povo. Cada lugar pode ter maneiras diferentes, falares diferentes. Se a gente observa, por exemplo, pessoas que vêm para cá, para a nossa região, vêm do Nordeste ou vêm do Sul, nós vamos observar que elas falam às vezes com sotaque diferente, até com algum vocabulário diferente. Algumas palavras elas usam de maneira diferente. A variedade também pode ser social, vamos supor que seja um jovem que use muita gíria falando com uma pessoa mais idosa. Provavelmente a pessoa idosa vai ter dificuldade para entender esse jovem.
Ou se a gente pega um texto, né, de uma época mais antiga, tem palavras que não são mais usadas, tá? A variedade social e a cultural, elas são muito próximas, tá? Então, dentro das variedades linguísticas, nós podemos ter geográfica, social, cultural, a profissional. Determinados profissionais vão usar vocabulário específico da profissão. Por exemplo, os médicos, eles usam muitos termos médicos que muitas vezes nós não entendemos. Ainda dentro dessas variedades linguísticas, a gente tem a língua padrão ou a norma padrão, que é aquela de acordo com a gramática, que é aquela que segue as regras gramaticais, aquelas regras que normalmente quem nos ensina é a escola, né? É a professora de língua portuguesa, tá? Então essa norma é importante que a gente aprenda para que a gente saiba quando precisamos usá-la. Essa norma padrão ou língua padrão é a de prestígio social, ou seja, é aquela que estão escritos os livros, os documentos, os jornais, as revistas. Também é a que é falada nas novelas, nos telejornais, em determinados meios culturais e sociais ela também é usada. Às vezes as pessoas, né, com um pouco mais de escolaridade tendem a usar mais a norma padrão. E a escola é o espaço onde essa língua padrão precisa ser ensinada. Por quê? Para que todos possamos escolher, né, saber qual o momento de usar essa variedade da língua, para que a gente não cometa equívocos, né, para que a gente erre menos. Nós podemos usar essas variedades? Sim, podemos, sempre. Mas em determinados momentos, o ideal é que nós usemos a língua padrão ou a norma padrão. Lembrem, nós precisamos respeitar essas variedades linguísticas. Nós não podemos, por exemplo, ironizar, né? Vem um colega estudar com a gente, que veio lá do Nordeste, a gente acha diferente o jeito que ele fala, a gente pode até estranhar, mas nós não podemos ser preconceituosos. Além de todos os preconceitos que existem, existe também o preconceito linguístico. Então, é importante nós sabermos que nós temos essas variantes, né, ou variedades, ou variações. As palavras podem ser essas. E lembrando sempre que essa variedade, né, essa língua aqui, essa norma padrão, é aquela que é mais prestigiada socialmente, ou seja, é aquela que todos devemos conhecer. E para encerrar agora, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Este quadro, né, esta imagem, nós temos aqui um exemplo de língua ou de linguagem? Fica aí para vocês pensarem. Até mais, espero falar com vocês mais vezes.